Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do blog Med-Diários e hoje, retomando um pouco a pegada Med-Diários vestibular, estamos gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre essa época de reta final de preparo para as provas. Nós sabemos que chega essa época do ano, muitas angústias se afloram no corpo do vestibulando, taquicardias começam a acontecer, a gente não consegue dormir, a gente consegue comer, não consegue fazer nada porque a gente está pensando na proximidade com as provas. Mas esse vídeo aqui é para a gente tentar dar um pouco de tranquilidade no coração de vocês, falar que nós já passamos por isso, ainda passamos por isso, eu também estou me preparando para provas, então as provas vão nos seguir ao longo da vida e nós temos que aprender a lidar melhor com esse tipo de pressão, com esse tipo de desafio. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. E quando a gente fica ansioso desse jeito, às vezes nossos estudos também começam a ficar um pouco embolados, porque a gente quer abraçar o mundo, quer estudar um monte de coisa, pensa que não sabe nada e que tá chegando a prova, então você acha que você tem tipo 5.000 coisas para estudar, quando na verdade você não tem tudo isso, você tem um pouco menos, mas às vezes a própria ansiedade de querer estudar muito te limita e você estuda menos ainda do que você poderia. Parece um paradoxo, mas eu acho que acontece muito. Então tentem pensar no caminho que vocês trilharam até aqui para dar um pouco mais de confiança e foco nessa reta final. Vocês já estudaram vários meses, tem uma boa bagagem, agora é não desesperar, não focar na ansiedade, tentar focar um pouco mais racionalmente no que você tem, quanto tempo você tem até a prova e o que você pode fazer de uma boa maneira. É óbvio que você não vai conseguir estudar tudo, então você vai ter que focar mesmo e centralizar suas energias para alguns temas relevantes, para algumas revisões mais focadas mesmo, e tentar controlar essa ansiedade interna. É um pouco difícil, mas vocês vão conseguir. Então agora vamos para algumas dicas práticas baseado nas dúvidas de vocês que nós recebemos todo santo dia com o vlog Med-Diários. Primeiro, perguntam pra gente, devo focar em questões e provas anteriores? A resposta é sim, porque se você está se preparando para um objetivo que é o concurso, é uma coisa muito específica. Se você for para esse objetivo sem saber nada sobre aquela prova, você está fazendo alguma coisa de errado. Você tem que ler o edital daquela prova, você tem que saber quanto tempo você vai ter para resolver a prova, você tem que saber qual é o formato dela, se é só questões múltipla escolha, se tem questões dissertativas, como que vai ser composta a nota, se vai entrar Enem, se vai entrar vestibular próprio, se redação vale mais, para você justamente poder elaborar sua estratégia de estudos. E além disso, você precisa fazer provas anteriores porque cada banca tem uma pegada diferente. Então, claro, a matemática é a mesma para todo mundo, a biologia, os conceitos são iguais, mas uma instituição gosta mais de cobrar de uma forma específica, aquele detalhezinho especial. Às vezes eles são especialistas em algum assunto, então eles gostam de colocar aquilo na prova, sabe? E você fazendo questões anteriores daquela instituição, você fazendo provas anteriores, você começa a pegar o padrão. Não pode ser também uma resolução assim aleatória, tá, errei, pronto, nunca mais quero pensar naquilo. Não, você tem que tentar estudar a prova mesmo a fundo. Então você pega uma estatística de quantas vezes aquele assunto caiu nos últimos 10 anos, você pega a estatística de se cai mais ótica, se cai mais cinemática, se cai mais dinâmica na parte de física, como que são as questões de inglês, se é mais interpretação, se é mais gramática. Então você tem que fazer essa análise das provas que você quer mais. Não precisa ser de todas, mas todo mundo tem alguns objetivos principais. Então vou focar no Enem, na FUVEST e na Unifesp. Então você tem que pegar essas provas e estudá-las a fundo, dissecar mesmo cada uma das questões, dissecar as provas anteriores dos últimos, vamos dizer assim, 5 a 10 anos, eu acho. Isso aí não é só fazer as provas, é você, depois que você faz a prova, faz essa análise que o Fábio falou, que é fundamental. A gente acaba esquecendo, a gente faz simulado, deu 60 pontos, uhul, e daí para. Não pode parar aí. Então a nossa dica, assim, acho que a maior do vídeo é essa que ele falou. Tentar realmente fazer aquilo e além do treino, tirar uma boa lição e aprendizado para a prova que tá chegando. E nisso que a Bianca falou de provas anteriores, tem um professor que eu sigo, que fala de medicina, preparação de provas, que é o Fabrício Valois. Ele falou um negócio, simulados e provas anteriores não tem valor prognóstico, tem valor diagnóstico e terapêutico. Ou seja, só porque você acertou 50 no simulado não quer dizer que você vai acertar 50 na prova de verdade. Você tem que usar aquele número para você poder melhorar, entender por que foi aquele 50, foi porque você não estava entendendo as questões, foi porque a matéria que foi cobrada você não estava sabendo, então você tem que usar isso a seu favor, né? Então você ainda tem 2 meses aí para as provas, você tem que pegar aquilo para poder melhorar. Então isso que a gente está falando é importantíssimo, dediquem-se a isso. Outra dica que eu gosto de falar bastante também é assim, o tempo e o que estudar.
você vai fazer as provas, mas também às vezes vai estudar um pouquinho, né, ao longo das semanas. Se você faz cursinho é um pouco mais fácil, porque tem a revisão do cursinho que você acompanha, e daí você precisa pegar pouca coisa a mais. Mas quando você está estudando um pouco mais sozinho, o legal é você ver temas que são frequentes e juntar com temas que você tem um pouco de dificuldade. Então, nossa, eu estudei o ano todo e física teve 3 temas que eu achei muito difícil. Foi movimento, torque e, sei lá, ótica. Então, você aproveita essa reta final para você revisar, tentar pegar um pouco mais disso, tirar suas dúvidas desses temas que você se sente um pouco mais inseguro, porque você vai acrescentar então um pouco mais de confiança no seu coraçãozinho quando você for para a prova. Se você ao longo do ano foi priorizando algumas coisas e largou outras de lado, e você sabe que essas outras que você largou é onde você tem medo e dúvida, se chegar na prova e a primeira questão for dessas matérias, você vai se desestabilizar. Então tente assim, não estou dizendo para você ficar excelente no que você já tem dificuldade, mas perder um pouco do medo, revisar as fórmulas, fazer as questões básicas pelo menos, para que quando chegar na prova você conseguir começar a pensar, né? Não travar em uma questão, porque às vezes a gente trava no meio da prova em uma questão, e a gente fica tão ansioso que as outras começam a ir para baixo, sabe? Nosso desempenho vai caindo. Então, eu acho que é legal vocês verem temas que vocês têm dificuldade para não ter tanto medo quando olhar para eles na prova. E nisso que a Bianca tá falando, tem uma técnica para vocês tentarem focar, porque assim, todo mundo deixou matéria acumulada, se for ver o quanto de assunto que todo mundo tem para estudar de tudo, é uma coisa infinita. Não dá para estudar isso em 1, 2 meses, entendeu? Mas dá para você focar, que nem a Bianca falou, em algumas coisas que você tem dificuldade e que são importantes para a prova. Então, não adianta você ficar lá estudando todas as minúcias do ciclo de Carnot se esse negócio caiu uma vez nos últimos 5 anos da FUVEST, sabe? Você tem que pegar uma coisa que cai todo ano e que você mesmo assim ainda não está tão seguro. Então uma dica que eu tenho é pega uma folha em branco, folha 4 mesmo, bota uma lista, traça. Então uma dica que eu tenho é pega uma folha em branco, traça uma linha no meio dessa folha, coloca 2 colunas. Primeira coluna é o que cai mais de qualquer coisa que você quiser estudar, e outra é o que eu tenho dificuldade. Daí você faz a lista lá. Eu caio bastante em biologia, ecologia, genética, botânica, sei lá, umas coisas assim. Ervilhas, né? E alguma coisa assim. E daí aqui na outra coluna, o que eu tenho dificuldade. Então eu tenho dificuldade em fotossíntese, reino Monera e também genética, sei lá. Você tem que pegar as que estão nas 2 colunas, porque significa que cai muito, tem muita chance de cair na sua prova e você ainda não está dominando muito bem. Se não está em alguma dessas colunas, ou ela não é importante, então deixa pra lá, não é prioridade, ou você já sabe. Então assim, claro, se sobrar tempo você revisa, mas se você já está se sentindo confiante, por que você não colocou nessa coluna? Então o que tiver na intersecção dessas 2 colunas, estude porque é importante. E daí como estudar cada um dos assuntos? Então você vai lá, fez as provas anteriores, você viu como que são as provas que você vai prestar, você fez essa listinha de o que você tem dificuldade, o que cai mais, você decidiu quais assuntos você vai estudar nessa reta final e agora como estudar cada um deles. Não é a hora, desculpa pessoal, eu sei que é legal entender toda a matéria, ler os livros originais de tudo, mas agora tem que ser uma coisa um pouquinho mais objetiva, vamos dizer assim, da maneira que é cobrado nas provas. Então se você quiser estudar um assunto a fundo, saber cada mínimo detalhe da célula, da proteína específica que faz as coisas, você consegue. Tem informação sobre isso na internet, em livros infinitos, mas não é isso que vai te fazer passar na prova, infelizmente. Você tem que saber o que vai cair, então você tem que focar. Vamos dar um exemplo assim, sistema digestório, fisiologia humana, que é o que eu mais lembro, assim, porque a gente está na medicina, né? Então a gente não lembra de botânica, lembra disso daí. Uma questão muito clássica de qualquer vestibular é aquele negócio dos pHs. Então, qual que é o pH da boca, qual que é o pH do estômago, e daí tem aquelas variações, um estudante fez experimento, colocou, sei lá que substância nesse pH, qual órgão seria comparável a cada uma dessas coisas. Então, isso é uma coisa que você tem que saber. Agora, você não tem que saber exatamente o nome de cada uma das células do intestino delgado, qual que é a diferença do intestino do jejum para o ilho, para o duodeno, ou
que as mínimas funções do pâncreas, não, você tem que saber o geralzão e as questões que mais caem de cada uma das coisas. Então isso para você que fez um bom preparo ao longo do ano, você sabe, você tem que ser sincero consigo mesmo, você viu muitas questões sobre isso, você fez bastante simulado, então você viu como as bancas gostam disso. Então foque nisso, não fique querendo pirar em cada um dos detalhes, peguem as ideias, os conceitos gerais que vão te ajudar no raciocínio na hora da prova. E agora, não menos importante, mas na verdade definidor do seu bom resultado nas provas, tá o controle emocional. Todo mundo fala que fica desesperado e começa a criar toda aquela conversa sobre o desespero de se estar chegando às provas. E assim, todo mundo sabe que a gente está desesperado e que está chegando um momento decisivo, mas a gente tem que também usar o poder das palavras e tentar criar um bom ambiente ao nosso redor. Então tente falar coisas boas, pensamentos positivos, isso ajuda muito. Se você está pensando na prova, faltam 30 dias, exemplo, e você está lá pensando na prova e você pensa, poxa, acho que eu não vou passar, como que você vai chegar na prova depois de 30 dias? Pensando isso ao triplo. Então você tem que manter um pensamento positivo para você, seu coração, para sua mente ficar bem, ficar tranquilo. Se no dia da prova bater o nervosismo, ele não vai ser tão grande quanto o nervosismo que você vem acumulando dia a dia por muito tempo. Então, tentem pensar assim, poxa, eu vou conseguir, fiz um bom trabalho, estou estudando, quero chegar bem no dia da prova. Fala esse tipo de coisa para você mesmo. Quero chegar mais tranquilo, porque tem muita coisa que eu leio e baseado nas experiências anteriores, chego na prova, estou nervoso e não acerto. Então, pensa assim, quero chegar bem no dia da prova, quero chegar com uma postura boa, quero chegar lá, fazer o meu melhor. Vai pensando nisso todo dia. É aquela coisa que muitos coaches, enfim, pessoas que falam sobre pensamento positivo dizem, você tem que acordar, olhar no espelho e se automotivar. Né? Não é que você precisa ficar falando para você mesmo no espelho, mas você tem que pensar isso no seu dia a dia. Porque se você nem pensar isso, é muito difícil que no dia da prova você consiga, de repente eu acordei, hoje eu vou fazer uma prova boa, vou fazer o meu melhor. Não, porque se você ficar um mês inteiro deprimido, no dia da prova você vai estar 10 vezes mais deprimido. Então tentem acordar todo dia, lavar o rosto e pensar, vou fazer o meu melhor, minha prova está chegando e eu quero chegar nessa prova muito bem. Então para isso eu vou tentar me controlar. Tentem fazer isso. Lógico que vai ter dia que você vai chorar, vai ficar um pouco mais nervoso, mas não tentem fazer isso ser o dia a dia. Isso pode ser a exceção, mas no dia a dia tentem acreditar que vocês estão no caminho certo, que vocês vão conseguir fazer o melhor que vocês puderem naquele dia da prova. Isso aí, uma coisa que ajuda muito nesse sentido que a Bianca falou, eu acho que é tirar o peso das suas costas de querer ser perfeito. Ninguém é perfeito, pessoal. Todo mundo, eu te garanto, 100% dos estudantes deixaram a matéria acumular, 100% dos estudantes não estudaram um monte de coisa, sabe? Então não se cobre isso. E o que eu sempre falo nos posts lá no Instagram, nós não somos máquinas, então ter essa variação ao longo dos dias é completamente normal. Todo mundo está postando isso agora, eu vi só hoje um monte de post de variação desse tema. Tem dias que você está assim, um balãozinho cheio, tem dias que você está assim, um balãozinho murcho, e tudo bem, realmente, mas o que você não pode é parar de vez, entendeu? Então nessa reta final, todo mundo está cansado, está com um acúmulo de cansaço do ano inteiro, está com um acúmulo de estresse do ano inteiro, mas tem que pensar, falta só mais um tiquinho, pessoal, vocês já se dedicaram tanto até agora. Não precisa ser perfeito, não precisa ser 100% todos os dias, mas não para de vez, sabe? Continue, que nem a Bianca falou, se motivando, indo pouquinho em pouquinho a todos os dias, fazendo o que dá dentro da sua capacidade, dentro da sua limitação, mas não pare, siga em frente que no dia da prova você vai estar melhor e mais confiante, você vai estar com a consciência limpa de que você fez o seu melhor e agora é só colocar tudo isso em prática. Então, pessoal, a gente poderia ficar aqui falando muito tempo sobre isso, tentando motivar vocês, e a nossa ideia é essa mesmo, a mensagem final, mantenham o foco e sejam positivos, confiem em vocês, para que vocês possam alcançar o melhor resultado, aquilo que o seu potencial máximo. Então, foquem nisso. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco mais focado para o pessoal que está prestando vestibular, mas serve para qualquer prova. A gente tenta colocar essas dicas em prática também agora que a gente já é médico formado, prestando concurso, enfim. Então, são dicas gerais, mas a gente queria falar de novo com um público vestibulando, que é um público fiel que nos acompanha há muito tempo, então a gente não queria deixar isso de lado nos nossos vídeos. Se tiverem mais sugestões de temas, escrevam aqui. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nas redes sociais também. Aproveitando, sigam a gente por lá, a gente vai deixar aqui as figurinhas. Se quiserem mandar alguma carta pra gente, alguma
Presentinho a gente aceita também, na nossa caixa postal a gente sempre coloca aqui. E o vídeo de hoje foi esse, até a próxima, pessoal.